Será que eu faço um plano funerário, hein? Claro. A UCL oferece benefícios em vida. Eu fui no oftalmo, eu paguei metade da consulta e já mandei fazer os óculos. Nossa, 50% de desconto. E tá vindo aí a telemedicina, perfeita pra quem tem pais idosos e pra gente. Entendeu? Eu tenho um. A UCL patrocina esportes, tem benefícios pra pets, ó, dá uma olhada. Você gosta de trabalhar aqui, hein? Eu vou fazer. Ah, eu sou cliente. É que quando é bom, a gente recomenda. Transbordando, isso aqui é vida. Pronto para a batalha. Bora lá. Aron? Tá arrumado, mano? Bora, meu. Tudo começou, eu era ministro de louvor numa igreja, eu era diretor de música de uma igreja, meio presbiteriana, meio pentecostal, e eu tinha uma indignação no meu coração no sentido de que nós fôssemos mais efetivos, no sentido de alcançar pessoas. A igreja chamava Missão, o nome da igreja chamava Missão Filadélfia, e aquilo sempre me incomodou de uma certa forma. Eu me dedicava à música, tudo, mas um dia eu li um livro do Larry Stockstill, um norte-americano que estava fazendo igreja em célula. E aí eu comecei a estudar essa questão da multiplicação, então eu procurava usar as ferramentas que eu tinha. E aí um certo dia, uma certa época, aconteceu um problema nessa igreja aí, né? E a gente já fazia um culto na nossa casa, com nossos filhos e com alguns convidados que vinham, né? A gente fazia um culto uma vez por semana. E aí, de repente, começou a vir pessoas. O pastor Rainer abriu a casa dele, compramos uma lona, fechamos, tal, pegamos umas cadeiras. Tinha até um cantinho lá que a gente apelidou de micro-ônibus, né? Põe umas cadeirinhas assim, parecia um micro-ônibus, né? Umas cadeirinhas e tal.
Aí começou todo mundo, aquela alegria, toda a garagem não aguentou, lotou aquela, ficava gente na calçada, era uma coisa assim, uma coisa apaixonante. Aí logo em seguida já alugamos salão, aí começou, aí fomos continuando. Muita alegria. Muita alegria, muita emoção. E aí a gente continuou fazendo esse culto em casa, até que um dia chegou um irmão, apareceu com uma bandeja de Santa Ceia. Pastor, ó, eu tô sem igreja, eu quero tomar ceia, e eu lembrei do senhor. E aí a gente tomou a ceia, e assim começou. Começou primeiro na sala da nossa casa, lá na Massaranduba, na rua Massaranduba. Depois começou a não caber mais gente na nossa sala, depois nós fomos para a garagem. E em pouco tempo a garagem encheu de gente, né? E tudo quanto é gente vinha, noia, tudo quanto é, né? De tudo quanto é espécie de pessoa vinha. E a gente foi acolhendo, e essa foi uma coisa muito, muito orgânica, né? Não foi nada planejado, nada. Né? Deus, ele foi movendo. A gente não tinha nada assim, não tinha equipamento, não tinha nada. Era violão no gogó mesmo, na garagem, até que chegou o momento que a gente viu que era uma igreja mesmo. E aí veio alguém, pô, mas isso é uma igreja, mas não tem nome. Eu lembro que numa das reuniões o pastor Rairini falou: gente, a gente tem que dar um nome para a igreja, né? Essa semana nós vamos estar orando e pedindo para o Espírito Santo nos revelar o nome. Aí eu, empolgada como sempre, né, estava sempre junto deles, do pastor Rairini, pastora Carmen, a pastora Iana, o pastor Paulo. Estava junto com eles sempre, né? Eles sempre me acolheram na minha casa. Na época eu era mãe solteira e eu tinha um apoio deles, né? Respeito, carinho. E sempre me acolheram como filha, mais que irmã, né? Filha, como serva. Eu tinha prazer de estar sempre com eles. E o Senhor me dá essa inspiração, né? Revela isso aí. E aí na época eu trabalhava com a pastora Iane e o pastor Paulo, e nessa caminhada que eu fiz do ponto do ônibus até a casa deles, que eram uns 20 minutos, eu fui indo e aí o Espírito Santo me trouxe corações que louvam. Fala para o meu servo, vocês vão viver a palavra profética cantada que eu dei para ele, que era o CD. Corações que louvam, oliveiras para ti. Bom, minha recordação é de minha família toda envolvida, né? O Aron, a Andressa, ajudava a limpar a garagem, passar pano, deixar cheiroso, colocava as cadeiras, a gente pegava todas as cadeiras que tinha na casa, na minha casa e na casa da minha sogra, que era uma casa uma em cima da outra. E o primeiro culto, que foi na nossa garagem, na garagem da nossa casa, nós pegamos as cadeiras da cozinha, das cozinhas, né? Porque a minha avó também morava no mesmo quintal. Pegamos todas as cadeiras que tinha naquela casa, nas duas casas, e montamos ali a igreja. E, surpreendentemente, no primeiro dia de culto, aquele lugar já ficou cheio. E tirei as cortinas da sala e coloquei as mães com os bebezinhos para ficar mais protegida do frio e tudo. Depois comecei a pegar as crianças e levar para a cozinha da casa da minha sogra para ter mais espaço na garagem. E até que ficou 70 pessoas reunidas ali no espaço todo da casa e não tinha mais como ficar ali, e a gente resolveu alugar nosso primeiro espaço para a formação da nossa igreja. De uma célula dentro da nossa sala que passou para a garagem, e a garagem em 3 meses
70 pessoas estavam frequentando a minha casa e não tinha mais como ficar ali. Então nós partimos para Iugoslávia. Conforme foram passando as semanas, né, cada culto, cada domingo, o número de pessoas ia aumentando e mais pessoas assim sedentas que queriam mudança, né, foram chegando, muitas pessoas que tinham dependência química, né, muitas pessoas com família destruída, né, prestes a se separar, muitas pessoas que viviam sendo possuídas por demônios também se aproximavam muito nessa época. Era uma época que eu via muito meu pai expulsar demônios. E assim, cultos poderosos, assim. O pessoal passava pelo portão da nossa casa e começava a chorar, né? Era um negócio impressionante. Pessoas que vinham endemoniadas, os demônios ficavam lá fora. Era um negócio doido. A gente tem testemunhos de irmãos aí, provavelmente vai aparecer aí nesse documentário, de pessoas que foram transformadas nessa época, né? Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e certamente eu estava próximo da morte, né? Infelizmente muito envolvido nas drogas, no crime. E alguém falou para minha família, não lembro exatamente quem foi que falou, sobre o pastor Hairini, que ele tinha uma abordagem legal, um jeito de lidar com os jovens e tal. E a minha família acabou querendo estar lá, né? Querendo me levar para lá. E eu creio que Deus, ele tem os seus caminhos, os seus meios, porque num convite convencional jamais eu estaria nessa reunião. Mas aí aconteceu algo muito drástico, né? No meio onde eu vivia, um dos meus amigos foi violentamente esfaqueado e chegou muito próximo da morte. A nossa família sempre foi uma família muito problemática, né? Envolvimento com drogas, vem de um histórico muito feio. Então, tinha ocorrido um fato, né, de um dos amigos do meu irmão ter sido esfaqueado e naquele desespero, né, minha mãe sempre cristã, sempre orando muito por nós, e nesse momento de desespero, ela soube pela uma das nossas tias, assim, era bem próxima, a gente considerava ela como tia, que é a Vera. E ela falou que tinha um pastor, que esse pastor era um pastor que amava muito os jovens e que ele poderia ajudar a gente nesse momento difícil. Nessa sexta-feira aconteceram muita coisa na minha vida, muitas coisas. E eu estava na minha casa, eu já estava num estado de depressão por causa do Diogo, que ele estava envolvido com crack. Para mim, meu mundo desabou, né? Eu já era cristã, já há 14 anos eu fazia parte de uma igreja, né? Ele foi criado desde os 4 anos de idade, ele e o pastor Denis foram criados numa igreja, né? E eles tinham já um conhecimento da palavra de Deus e eu sempre buscando em oração, buscando intercessão pela vida dele, né? Ele saía cedo, não tinha hora para voltar, chegava de madrugada. Embora estava envolvido nesse ambiente, eu tinha temor a Deus, eu tinha compaixão por uma vida, ele ia morrer, ele estava morrendo na minha frente. E a gente socorreu, como estava próximo à minha casa, eu corri para a casa dos meus pais, minha mãe estava lá, e ela colocou esse menino no carro, todo ensanguentado, e levou ele no médico. E eu acho que de alguma forma minha mãe também viu a gravidade do meio que eu estava envolvido, né? E sabendo que 2 colegas tinham feito aquilo, nem foi alguém rival, né? Foi mais ou menos uma galera que andava junto. E, enfim, por conta disso, ficou um ambiente muito propício. Eu fui até esse local onde estava esse menino, ele estava no chão lá, mesmo esfaqueado. Colocaram ele dentro do meu carro e fomos para o Bartira. E nesse caminho eu fui da minha casa, desse lugar que é vizinho da minha casa, até o Hospital Bartira, com a mão na buzina, buzinando, não parando em nenhum farol vermelho, e falando com esse menino que ele tinha que
aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que se ele morresse daquele jeito, ele ia, com certeza, ia para o inferno, né? E eu coloquei as mãos naquele muro daquele hospital e comecei a chorar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não fizer alguma coisa por mim hoje, meu filho vai morrer. Porque no carro, os meninos que vieram falavam que todo mundo que estava envolvido nessa briga, se o Michel morresse, que ia morrer também. E na minha cabeça que eu pensava, vai morrer, o Diogo vai morrer, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo de ser internado, porque a pressão começou a ficar muito grande das minhas tias, da minha mãe, e até mesmo do meu pai, que acabou tendo que vir do trabalho, porque minha mãe não conseguiu voltar com o carro do hospital onde ela tinha levado o menino. E aí ficou aquela pressão, tal, a gente quer que você vá numa reunião, e aí eu falei, tipo, não demonstrei emoção porque eu não tinha. Infelizmente, né, o crack e a cocaína tinham me roubado as minhas emoções. Já há algum tempo eu estava envolvido com isso, há alguns anos. E aí eu acabei indo, né, para essa reunião com medo de repente, como eu estava na minha casa, eu não ia muito mais para minha casa, eu já ficava mais tempo na rua. Eu fiquei com medo deles me pegarem e me internarem à força. Então eu falei, tá bom, eu vou nessa reunião, mas sem pretensão nenhuma. A minha irmã falou pro Diogo, você tem que ir lá, né? E ele pensou, se ele já deu o depoimento, ele deve ter falado, que ele pensou, vou lá para despistar essa doida da minha mãe, né, que tá com chilique, que no dia ele falou que eu tava com chilique, né? Não entendia, né? E aí ele aceitou, por fim, né, por muita luta, assim, minha irmã falou para ele, você tem que desarmar, né, desarmar o espírito, né, ele estava muito armado de espírito, de alma, né, e ele aceitou ir até a casa do pastor, e chegou a hora, a gente chegou lá, né, e a hora que a gente entrou do portão da casa do pastor para dentro, os demônios ficaram para fora. O momento mais, assim, que foi na verdade, foi o aval de Deus para que essa igreja fosse fundada, fosse formada. Foi a conversão do Diogo, que por um acaso não é acaso, né? É meu genro amado, querido, né? Foi a libertação dele. A forma como que Deus, né, nos animou, né, para poder ter ânimo e forças para poder para continuar a igreja. E aí a gente entrou, não conhecia o pastor não estava lá, só estava a pastora Carmen, a pastora Inês, Andressa, o Aron. E aí a hora que a gente chegou, né, eles receberam a gente muito bem, logo em seguida o pastor já chegou com o violão na mão. Eu nem lembro a pregação que o pastor pregou esse dia, eu lembro da música que ele estava tocando, porque era um rap que contava a minha história, eu já achei bizarro, né? Eu falo que eu fiquei pensando que era macumunado, falei, nossa, esses crentes, meu, o cara fez uma música pra mim, sabendo que eu vim aqui. Escute essa história que eu vou te contar, se liga na sequência pra não embaçar. Com 12 anos eu a carga dividia, produto de fragante que eu já fazia. O mano da minha rua me ensinou a roubar, a minha sentença começou a se formar. Todo dia minha mãe chorava por mim, e a igreja que ela congregava orava assim: tem misericórdia, ó Deus, esse jovem infeliz, não deixe que o inimigo o devore. E o final da letra falava, né, hoje em dia minha mãe já não ora por mim, que a igreja que ela congregava, hoje eu sou pastor. Gente, eu vi o Diogo chegando na garagem. Vi o Diogo, né? Quem foi o Diogo e o que o Diogo é? Eu sinto que a igreja me recebeu como um filho pródigo. Eu não voltei para uma casa estranha. Eu voltei para minha casa. Então, a impressão que eu tive é que o pastor preparou esse lugar como um pai que sabia que o filho ia voltar. Para agradecer, dizer que é um privilégio fazer parte dessa família, não somente família CQL, né, mas fazer parte da família de vocês. E durante muito tempo, né, durante a minha conversão, eu fui acolhido, eu fui incentivado, motivado, muitas vezes mesmo distante,
o calor de vocês, o amor de vocês me impulsionou a continuar. E é um privilégio, né, fazer parte. Quero dizer que eu amo vocês e eu espero passar muitos anos ainda com vocês. Deus abençoe. Eu nunca tinha ido para o encontro com Deus, resistia, né? Porque eu achava que por eu ser crente eu não precisava ter mais um encontro com Deus, né? Eu já tinha. E aí o que aconteceu? Depois de muita insistência da liderança, eu falei, eu vou para esse tal encontro com Deus, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebi que eu era crente, só crente, mas eu não era nascida de novo. Você teve contato com a pastora? Tive. Pastor Marcos. Tive. Pastor Marcos, figura, gente. Não dá para falar do Pastor Marcos sem dar risada. Pessoa extremamente generosa, bacana, meio assim, de vez em quando ele era meio turrão. Então ele não se importava de interromper o culto e chamar o Miqueias para acompanhar ele até, sei lá, a cozinha ou o toalete. Ele era uma figuraça. Então a gente brincava muito com o pastor Marcos. Pastor Inês, imagina um pote de doce, era aquela mulher. Pastor Inês, eu tive o privilégio da minha palestra no primeiro encontro que eu ministrei, a pastora Inês, ela assistiu, foi a última palestra que ela assistiu. Eu tive o privilégio de tê-la me assistindo, que para mim era uma honra. A pastora Inês me ensinou a trabalhar no encontro, né, na cozinha, então eu sempre gostei de mexer na cozinha e a pastora Inês foi quem me incentivou. No encontro, né? No encontro a minha mãe foi também peça fundamental nos encontros. Essa equipe que hoje existe, algumas delas, né? A presbítera Márcia, a outra Márcia também, algumas pessoas lá, a Sandra. Agora eu não estou lembrando mais, mas teve várias pessoas que foi a formação da minha mãe na cozinha, né? Então ela tinha fama de fazer comida boa, né? Sobejava, porque a mesa da minha mãe sempre foi uma mesa farta, de fartura. Como a pastora Inês fez 12 cozinheiras e somente eu fiquei. O legado ficou para mim e eu continuei. Espero continuar mais para frente, ensinando mais pessoas para que elas fiquem também no meu lugar um dia que eu não puder mais fazer ou que eu puder comandar aqui, né? Mas tudo com muito amor, muito carinho, foi como a nossa pastora Inês nos ensinou. E graças a Deus hoje carregamos, né? As pessoas vêm, comem e levam, né, comida. Então assim, minha mãe, ela transmitiu muita unção de multiplicação pra gente. Entende? A alegria que ela tinha do evangelho. Ninguém ligava pra minha mãe e falava assim, aqui foi, a senhora é não sei o quê. Não sou. Desculpa, foi engano. Minha mãe já falava, não foi engano. Jesus que mandou você ligar. Então minha mãe era muito evangelista, né? Muito amorosa. Assim, o meu primeiro discipulado que eu tive quando eu vim para a igreja foi com a pastora Inês, né? Porque ali ela tinha de terça-feira ela se reunia, era tipo uma célula que ela tinha com as meninas, mas era muito ensinamento. Eu posso falar que foi um discipulado mesmo, não era nenhuma reunião de célula aquilo lá. E eu comecei a aprender muito com a pastora Inês. Eu lembro que eu chegava lá de terça-feira, eu chegava destruída, porque até então o Célio não tinha feito o encontro, né? E eu chegava na casa dela, o Célio me levava e ele falava assim, tal hora eu tô aqui embaixo para te buscar. Então nesse tal hora eu tinha que estar lá embaixo já para ele me buscar. E a pastora via que era muito sofrimento na minha vida, era assim uma coisa que ela falou, não, você não precisa passar por isso. E na minha vida foi um divisor de água aquele tempo que eu tive com ela, porque a partir dali eu aprendi a ser uma grande mulher de Deus. Lógico que depois eu fui para a pastora Carmen, e depois os pastores continuam esse processo na minha vida. Mas o que eu falo de divisor de água, porque foi uma ordem que a pastora Inês me deu, que eu tinha certeza que foi vinda de Deus. A pastora Inês, ela era, para mim, aqui na terra, como Jesus. Era a única pessoa
que eu olhava e sentia paz. Eu olhava para ela, eu podia chegar atribulado. Eu olhava para ela, aí vinha uma tranquilidade, uma paz. Eu cheguei em 2007, mais ou menos em fevereiro de 2007, e foi através da vida do meu irmão, que falou da célula, que tinha um pessoal que fazia célula aos sábados, e que hoje, né, a porta de entrada praticamente para a igreja, né? Muitas vidas têm vindo através de célula. Eu fui um fruto disso, minha mãe foi um fruto disso, e um detalhe inusitado que, né, por mais que assim a gente vem para a célula, visita, a hora não vem, a hora fala que quer, a hora não quer. Eu lembro que a minha mãe, ela fez um voto na igreja, né? E foi quando a igreja saiu da rua Iugoslávia para Itamaraty. Ela comprou uma cadeira, colocou o meu nome no papelzinho e decretou, falou, essa cadeira aqui eu tô comprando, e falando que, decretando que o meu filho vai sentar nela. E recordando um momento onde nós fizemos um ato profético no templo da Itamaraty, quando nós fomos para as nações, fomos para um templo muito maior do que nós estávamos. E esse ato profético nós empurrávamos as paredes. A igreja inteira, nós fizemos esse ato profético com justamente esse versículo, onde nós empurrávamos as paredes e nós decretávamos um crescimento como nunca antes. Nós fazíamos vigílias, cultos, e teve um dia que a igreja encheu de fumaça e a gente começou a procurar de onde vinha aquela fumaça, estava pegando fogo em algum lugar, e era a pura presença de Deus naquele lugar. Os nossos adolescentes, que eram a Andressa, o Aron e outros, eles oravam, faziam vigílias, e a presença de Deus descia naquele lugar, era uma coisa muito sobrenatural. Os cultos da CQL eram cultos intermináveis. A gente tinha cultos de muitas horas. Então a gente tinha a gente adorava sem parar, né? Então esses foram momentos assim muito fortes na vida da gente, porque isso plantou no nosso coração o propósito, o chamado, plantou no nosso coração aquela sensação de que Deus está realmente aqui e que eu preciso fazer as coisas, né? Para você ter uma ideia, as vigílias iam até as 4 da manhã. Então era vigília mesmo. A gente saía praticamente, o pessoal já saía com um amanhecer, já falou, vou na padaria comprar pãozinho, e a gente ia para casa. Acampamentos, assim, nossos acampamentos de carnaval eram regados a muitas brincadeiras, né? Teve um inclusive que a gente acabou se excedendo um pouquinho nas brincadeiras, né? A gente tinha o costume de acordar todo mundo, batendo panela e gritando, e cantava música lá para todo mundo ficar de pé e tal. E nós resolvemos entrar com panela batendo, só que era no quarto dos pastores. E o pessoal não sabia que ele estava dormindo lá junto com a pastora Inês, a mãe do pastor Harini. E era assim, 6 horas da manhã e todo mundo batendo panela e gritando. Daqui a pouco, a hora que eles acendem a luz, quem que estava lá naquele quarto? Sim, os nossos pastores. E a pastora Inês olhando assim, tipo, o que vocês estão fazendo? E aí todo mundo retirou, assim, desculpa, pastor, não vamos mais fazer isso. Nós saímos. Enfim,
E acampamento principalmente, né? Nós tínhamos, nas gincanas, tínhamos muitas brincadeiras, né? O Ricardinho falar nisso, ele ganhou o título de chorão Me deram em um uma faixa de chorão no acampamento. acampamento, pô. Que ele era. Uma maldade. Ele, toda brincadeira ele não aceitava perder. E aí toda hora ele ficava, não, mas isso aqui tá errado, não, mas não sei o quê. E até que ele ganhou o título de chorão, porque ele era o cara que mais reclamava em todas as brincadeiras. E desse mesmo acampamento, o pastor vai. Talvez nós tenhamos fotos disso, mas o pastor ele tinha feito um voto de deixar o cabelo dele, ele não cortou o cabelo. E ele tinha feito tranças, né, no cabelo dele, ele fez trança enraizada e tal. E aí naquele acampamento ele ia entregar o voto. Eram bem marcantes esses momentos que o pastor, imagina, né, nada tradicional, o pastor da igreja, cabelo enorme, que o cabelo dele não cresce Parecia assim, né? urso. Ele crescia pra cima, assim. Era muito engraçado. Muito profético também, né? Aquela figura, a barba enorme, o cabelo enorme. O Espírito Santo veio e me requereu um voto. Irmãos, eu já fiz muitas coisas nessa vida, mas eu nunca deixei meu cabelo crescer, nunca. E ele me pediu esse voto e ele falou assim, olha, você vai deixar o cabelo crescer até a hora que eu te falar. E eu perguntei, Senhor, mas para quê? E ele não me disse na época. Eu fiquei imaginando que era para mim ter meu 144, que era para resolver algumas questões familiares. Mas o Senhor me disse. E o cabelo foi crescendo, e eu me lembro que no começo ele começou a incomodar, eu comecei a usar um arco, né? E o pessoal falava, ó, o pastor tá de arquinho. Eu falava, não é arquinho, é arco. Da aliança. E eu ia nos congressos de pastores, e o pessoal me olhava estranho, era muito horrível você ser rejeitado, porque no começo, entre os pastores há uns códigos de costumes, né? De usar terno e ser comportado. Eu tive que aguentar, cara, eu estava no culto, no meio de pastores, junto com pastores que querem trazer a Bíblia para ler juntos, sabe, aquela coisa. E chegou uma hora que começou a me incomodar, o cabelo estava muito grande, já estava bem grande já. Ele começou a cair tudo. E eu falei, Senhor, né? Por que o Senhor me requeriu esse voto? E ele disse, há 6, 8 meses atrás, mais ou menos, ele falou, você sabe, você não percebeu ainda o que eu fiz? Eu falei, que pai? Você está lembrado de tanta gente que entrou na igreja, muitas pessoas que entraram na igreja, pessoas que vieram de outros ministérios e olhavam e viam por causa da alegria, viam por causa da música, pelo testemunho dos membros, mas quando chegavam e viam o pastor desse jeito cabeludo, muitos iam embora, saíam correndo e cruz credo, né? Onde já se viu um pastor assim relaxado desse jeito. E o Senhor me fez lembrar isso, me mostrou assim, sério, eu quis fazer uma estrutura, eu quis que essa igreja, esse ministério, Corações que Louvam, tivesse uma base de pessoas totalmente desencanadas, com qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de paradigma em qualquer área, porque essa igreja será uma igreja que vai expressar a minha graça, vai ser uma igreja que vai aceitar todos os tipos de pessoas. Vai ser uma igreja da porta larga, mas do caminho estreito. Amém. Vamos aceitar muitas pessoas de tudo quanto é tipo, roqueiros, sambistas, forrozeiros. Tem um momento que ele me marca até hoje, que foi o meu... Eu digo que foi o meu primeiro encontro com Deus, mas não foi no encontro, foi no acampamento. Teve um dos momentos de adoração que eu caí na unção do riso. E eu ri por horas, e eu não conseguia parar.
a minha barriga doía, eu não conseguia parar. E quando eu falava, não, eu vou parar, vinha algo dentro de mim. E o pessoal me tirou de dentro do lugar onde estava o culto e me levou. Era uma casa, né? E os homens dormiam nas redes, eles me levaram para fora. Hoje eu calculo que foi em torno aí de 4 horas que eu fiquei dando risada. Foi muito, eu não comi. E eu assim, ó, eu parecia que eu estava... Parecia não, eu fui embriagado pelo Espírito Santo. A gente brinca que na nossa equipe existem as risadas mais estranhas e engraçadas da igreja. Tem risadas de tudo que é tipo, graças à unção da risadinha aí. Meu encontro com Deus foi algo sobrenatural. Eu já vivia uma vida buscando ao Senhor, mas quando eu cheguei naquele lugar, né, nem se compara com a experiência que a gente tem no encontro com Deus. Eu tive o privilégio também de ter uma ministração da pastora Inês, né? Ela ministrou meu Peniel. Lembro de várias ministrações, muito claro, assim, sabe? Foi algo que me marcou mesmo, né? E uma situação que ocorreu na época também, lá em torno, acho que de 2006, o pastor Hairini me encontrou na porta da igreja. A gente estava voltando de um congresso que a gente participou de Caçara Shiva. Naquela época, assim, não lembro exatamente, mas eu desci do ônibus e foi um congresso bem marcante, assim, bem confrontador, né? As ministrações dela, e o pastor desceu, eu estava ali esperando, nem lembro quem, mas ele parou na minha frente, ele pegou na minha mão e ele falou assim: sabe, filha, crescer dói. Esteja preparada para o que vai vir durante esses longos anos que você vai permanecer. Mas saiba que tudo é crescimento. Então, cada vez que a gente passa por uma situação difícil, né? Cada vez que a gente enfrenta uma situação, eu lembro daquela voz do Pai falando para mim ficar calma, que o crescimento dói, mas é necessário. A minha vida, né, foi dentro desse ministério. Eu conheci o Vinícius, nós nos casamos, nós fizemos corte, né, nós tivemos os nossos filhos aqui, então vivemos grandes experiências aqui. A nossa história de vida foi aqui, né? As coisas que marcaram mesmo eram as nossas mudanças. Toda vez que não dava num lugar, enchia aquele lugar, a gente mudava para outro lugar. E cada vez que a gente mudava, a gente via a mão de Deus, assim, claramente, né? A gente chegava num endereço novo, fazia ato profético, dava a volta no quarteirão, expulsava os capirotos, fazia todo aquele mapeamento que o pessoal, os crentes do fogo faz, né? Que a gente faz. E então, aí quando chegava a hora de sair, a gente, puxa vida, numa batalha nova, aí a igreja se reunia inteira e ia tudo andando para um lugar novo. Da Itamaraty para Nações foi um negócio muito doido, assim, aquele monte de gente na rua, assim, marchando, andando, descendo, né, as avenidas, assim, cantando aquelas canções que a gente estava cantando, né, A gente já estava com umas 400 pessoas nessa época. E uma bênção, assim. Quando a gente começou a procurar alguma coisa relacionado a célula, né? Porque esse livro que eu li não era do G12, esse livro era um livro de um americano que estava fazendo célula. Certamente ele já tinha visto, né, o material do pastor César, mas não citava ele. É meio estranho, né? E aí, de repente, nós conhecemos, o pastor Paulo conheceu um irmão que estava na quadrangular do Ipiranga, e da igreja do pastor Marcos, que era na época pastor Marcos Tomasi e Lúcia Tomasi, os apóstolos, né? E ele falou: tem uma igreja que está fazendo isso, está fazendo célula, tudo. E aí fomos lá e perguntei o que era para fazer. E ele perguntou se a gente queria mesmo conhecer. Eu falei: mas por que essa preocupação? Ele falou: sim, porque no momento que vocês entrarem nessa, Deus vai começar a fazer uma revolução,
Porque como que é uma visão de multiplicação, alguma coisa ruim, Deus não vai permitir que seja multiplicado. Então Ele vai trazer tudo quanto é coisa que de ruim que tiver à tona para vocês eliminarem, para vocês poderem, né, fazer a visão celular. E aí foi assim, conhecemos primeiro os apóstolos Marcos Tomás e Lúcia Tomás, depois nós passamos para o discipulado do pastor Delmir Bolzan e Mara, né, apóstolo Delmir e apóstola Mara, que foram espetaculares na nossa vida. Eles iam, por exemplo, nas programações, por exemplo, na Itamaraty, e eles levantavam as mãos, a apóstola Mara é muito profetona, né, levantava a mão e abençoava, falava assim, vai ser com Maria do mar, as estrelas do céu, e abençoava. Então nós somos muito gratos, né? E também quando nós somos chamados para fazer parte da equipe de idosos do pastor César, né? A gente estava no Ibirapuera, assim, tudo lá, adorando o Senhor, de boa, né? Super contente por ter levado uma galera legal. De repente vai o pastor César, vai lá e chama a gente, né? Tem outro pastor, pastor Delmir. Outro pastor é o pastor Rairini da CQL. Onde está o pastor Rairini? Onde está o pastor Rairini? Quantos trapos? 520. Uau! Vou pedir que demos um aplauso. Eu vou pedir que nós demos um aplauso ao Senhor. Gente, e nós estamos terminando aqui o congresso de células, a convenção, com essa notícia tremenda que o pastor César convidou aqui o pastor Rairini e a sua esposa Carmen para fazer parte, para andar junto com os 12. Isso é um prêmio, um presente para a CQL. Vocês estão de parabéns, nós estamos muito orgulhosos e eu me sinto participante de poder ter semeado e outros terem regado, e vocês estão de parabéns. Um forte abraço aqui do Comunidade Ministério Ipiranga. O meu maior desafio foi me superar, né? Eu sempre fui mulher de pastor, eu não era pastora, então fui ungida pastora na CQL, pelo pastor Marcos, apóstolo Marcos e a apóstola Lúcia. E então eu não conseguia me enxergar como líder, e as pessoas me cobravam como líder, desde a comida. Vem experimentar a comida, ver se tá bom. Vem decidir se faz isso ou se faz aquilo. Onde coloca as malas do encontro? Eram coisas assim que eu tive que aprender a ser líder, porque tudo me perguntavam. E outro desafio muito grande foi levar as pessoas para a convenção. As pessoas não queriam ir na convenção, eu não sei porque nacional. Essa barreira, sabe? Foi uma luta muito grande. A gente chamava as pessoas e elas não queriam ir. E aí a gente ameaçou, tipo, se você não for, você está fora da minha equipe. E aí foi quando as pessoas foram pela primeira vez. Depois o desafio de levar a igreja,
E conseguimos. E hoje a CQL é a igreja que trabalha nas convenções. Nós organizamos e trabalhamos junto com a Porta da Paz, ali servindo os nossos irmãos queridos de todo o Brasil. Cheguei pro pastor Rairini e falei assim, olha, eu vou para Bogotá. Como assim a gente não tem dinheiro? Eu falei, eu vou, se você não quiser ir, você fica, eu vou sozinha. Mas eu vou, esse ano não passa, eu vou. Aí ele falou assim, se você vai, eu também vou. Então foi assim, uma decisão de eu vou, eu quero ir. E aí quando você chega naquele lugar, maravilhoso. É uma emoção muito grande ver milhares de pessoas de todo mundo reunido numa convenção internacional com o mesmo objetivo de glorificar o nome do Senhor, de receber a unção daquele lugar, a unção de multiplicação. É algo sobrenatural. Só indo para saber e só vivendo esse propósito. Mas na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. Quando chegou a pandemia e que tudo se fechou, todas as coisas se fecharam, e a gente teve que fazer, né, os cultos gravados, né? Uma casa sempre cheia ali, né? A nossa família sempre reunida. Várias pessoas, centenas de pessoas, né? Todo domingo passa por lá. E a gente se deparou com aquela igreja vazia, né? Só os músicos, o pastor ministrando, a filmagem, o som ali, uma coisa bem, né? Bem pequena, uma coisa... E ali a gente pôde ver, né? Se cumprindo o que o profeta estava falando, né? A gente estava na sala pastoral e eu falei para a pastora e para o pastor, pastor, eu posso abrir uma sala de oração, mas tem que ser virtual, pode ser a gente fazer uma sala de oração virtual e colocar algumas pessoas. Na minha cabeça eu pensava assim, vamos colocar tipo 24 pessoas, que cada uma fica responsável por um horário, né, de estar orando, né, na minha cabeça isso. No domingo eu já comecei a movimentar, né, a preparar o relógio de oração, a preparar os motivos de oração, o que estava no meu coração, o que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. E abri a sala de oração e fiz o convite, né? Para minha surpresa, nesse dia entrou mais de 200 pessoas nessa sala de oração. E aí, na segunda-feira, veio a ordem da pandemia, que não poderia sair nas ruas, não ia poder ir na igreja, e a igreja inteira estava conectada nesse grupo de oração. Quero cumprimentar os irmãos que estão aí nas suas casas, nas suas reuniões pequenas, de pequenos grupos, e declarar que nós estamos juntos. Qual é a segunda pergunta, pra mim já ir pensando? Um momento marcante que vivenciaram. Como iniciou. Foi bem marcante como iniciou. E que me marcou uma vez o pastor Rairini foi visitar o meu pai e eu tava com uma lata de soda cáustica. E eu fui abrir a lata e voou tudo na perna dele. E ele saiu correndo que nem um doido com as pernas tudo ardendo. E isso foi que marcou também, assim, né, na parte da palhaçada. Eu vou contar para vocês um momento que eu ressignifiquei o que era igreja na minha vida.
que foi quando eu perdi meu pai. E essa fase que eu passei, a igreja estava comigo. Naquele dia era um dia muito feliz para mim, porque inclusive estava tendo um evento na igreja. E eu terminei aquela noite chorando muito, mas amparada pelos meus irmãos. E eu acho que isso muda tudo quando a gente está passando uma fase difícil na nossa vida. É olhar para o lado e ver que tem alguém segurando a nossa mão. Eu lembro que falaram pra mim assim, vai tomar um banho, né? Vai tomar um banho, a noite vai ser longa. E aí, quando eu saí do meu banheiro, tava todo mundo na minha sala, me esperando pra me dar um abraço, e não precisaram falar nada. Mas só o fato deles estarem ali já mudou tudo pra mim. Os pastores estiveram presentes. Né, cada detalhe, cada palavra foi um momento assim onde eu recebi um amparo e eu percebi que eu não estava sozinha. A gente estava em um momento no ministério não tão bom. As nossas células estavam bem estagnadas, não tinha pouca pessoa, a gente estava preocupado porque a gente ama vidas, né? E ver as células paradas, e eu olhava e falava, Senhor, não vejo saída, né? Eu não via veias para poder expandir, eu estava muito cego. E aí Deus falou assim, deu uma estratégia pra gente, né? Começar a Universidade da Vida da Praia. Aí a gente alugou um salão, falamos com a nossa liderança, alugamos um ônibus, o ônibus foi cheio pra praia. E ali era... A gente queria, o nosso desejo era ter um dia de alegria com todo mundo, né? E logo no começo, a gente estava ali na praia, né? E veio uma onda e nos levou. E começou a vir, aí veio o João, veio um rapaz que estava com a gente, um visitante, eu consegui sair também. E aí eu olho, cadê o Renan e o Mário? Foi difícil. O Renan conseguiu ser salvo, só que nessa o Mário não foi, né? E ali eu vi quanto a gente é frágil. Eu perdi total o chão ali. Não sabia como agir, o que fazer. A gente perde o controle da situação. É algo que foge dos nossos pés, né? Do nosso controle. Tentei nadando buscar ele, mas não conseguia chegar até o lugar onde ele estava, até que ele se perdeu. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí a gente passou o dia procurando. E esse dia ele foi marcante, uma pela perda, né, do Mário, mas também em ver o cuidado da nossa liderança. Então a gente estava ali com a galera, todo mundo aflito, sem saber o que fazer. A gente voltou pro hotel, onde era a casa do Lucas. E o pastor Rairini chegou, o pastor Denis. E foi incrível porque estava todo mundo triste, todo mundo mal, sem saber o que fazer. Quando veio o pastor Rairini, começou a tocar um louvor, os ânimos começaram a ficar mais em paz. Ali a gente sentiu a presença de Deus. E muitas pessoas foram salvas naquele dia. Isso. O propósito de estar lá, que era levar o evangelho e salvar vidas, aconteceu. E todas as pessoas que foram nesse dia, que estavam ali no ônibus, voltaram as suas vidas para Jesus, porque aquele momento foi impactante. São coisas que aconteceram antes, né? Algumas conversas com o Mário, que ele conversou comigo. E ele falava que ele sabia que o propósito dele era ir para a praia, mas alguma coisa estava travando ele. E incrível que precisou morrer uma semente para que gerasse vidas em outras. Né? A Cocura, a Ana, não estava bem com Deus e o coração dela voltou para Jesus. Então eu vi que
outras coisas, né, que aconteceram depois. Ele pintou um quadro no Kids declarando como ia ser o ano dele, e o quadro pintado era ele no mar. E isso eu via que Deus ele estava recolhendo o Mário mesmo, era um plano de Deus, ele sabia de todas as coisas. E a morte do Mário, né, gerou vida em outras pessoas. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Mas eu quero lembrar o encontrinho de 2021. Nossa, isso foi marcante. Que foi o Criando Memórias, né? Uhum. A gente tentou pensar, né, no filme divertidamente, fazer algo com sentimentos, e como era o primeiro evento com criança depois da pandemia, a gente queria fazer algo muito divertido, muito, né, marcante para eles. Então a gente tinha alugado o brinquedo inflável para ficar na rua, né, para ser assim, né, para as crianças extravasarem. E a previsão do tempo daquela semana era de chuva. E frio, chuva e frio. Frio todos os dias até a véspera. Até a véspera era previsão de chuva e frio. E os brinquedos eram brinquedos de água que a gente tinha alugado. Já tinha alugado, então não tinha o que fazer. Não tinha mais o que fazer. E a gente só podia orar. A gente orou, a gente intercedeu e graças a Deus, o dia 12 de outubro fez um sol. E foi incrível, acabou o evento, o tempo fechou. Deu 4 horas da tarde, acabou o evento, já começou um nevoeiro, um vento e o tempo fechou. E começou a chover. Então foi um testemunho assim coletivo do Kids. Oramos, Deus nos ouviu e o tempo ficou firme durante o evento todinho. Isso marcou muito a vida das crianças, né? Porque elas oraram com a gente. Então as crianças estavam orando também para que tivesse sol, e quando a gente finalizou o evento, a gente agradeceu, né, que fez o sol, e as crianças começaram a lembrar, é verdade, a gente orou porque estava chovendo e ia chover e olha só, fez sol. Deus ouviu a nossa oração, e as crianças saíram desse evento com esse sentimento de que Deus ouve a oração delas. E foi muito marcante. Eu sempre, todo o tempo que eu trabalhei, eu sempre observava muito com relação à estrutura das empresas, a forma de organização. E quando eu ia para a igreja, eu via que estava carente nessa área, só que muito carente. E eu me sentia muito incomodado por esse trabalho ser feito dessa forma, né? E por eu me cobrar muito, por ser excelente, por deixar as coisas sempre tudo alinhado, organizado, eu me dispus, né, a implantar, né, e a construir um novo padrão. Então, eu entendo que o melhor tem que vir de dentro da igreja. Então, as melhores produções têm que vir dentro da igreja, os melhores filmes, as melhores músicas, tudo tem que vir de dentro da igreja. O clipe Venha Teu Reino de CKL Band. Eu acho que esse foi a níveis de corpo ali da igreja, acho que foi um dos maiores sonhos que a gente tinha e que Deus falava não era o tempo. Por muitas vezes nós fomos para estúdio, começamos a gravar a música e Deus pausava a música e falava não era o tempo. Não era tempo, não era tempo, não era tempo. E a gente entende quando é o tempo do Senhor que as coisas elas destravam sobrenaturalmente. E quando nós aprontamos a música, eu ouvi ela, eu comecei a chorar no meu quarto. Falei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo com a gente?
tantas pessoas que o Senhor colocou e o Senhor nos escolheu para fazer isso. Que privilégio, que privilégio. E eu mandei a música pro pastor Rairini e ele falou, uau, está linda. Falei, poxa, se o pastor falou que tá linda, já tá linda a música então. Eu não tenho noção de quanto tempo demora um clipe, mas nós produzimos, nós tiramos todas as ideias do papel, os recursos brotaram em 15 dias. E hoje o que vocês acompanham foi fruto de 15 dias de trabalho. E de muitos anos de oração. E de muitos anos de oração. Pra você ter noção, o pessoal da Colômbia viu esse clipe e falou, uau, vocês vão tocar na convenção G12 Brasil. Eu falei, meu Deus, eu não tenho roupa pra ir nesse... eu não tenho roupa pra fazer uma coisa dessa. E Deus falou, tem sim, porque eu estou colocando esse tempo pra vocês. Você poder acompanhar adolescentes saindo do mundo, deixando de amar o mundo, amando ao Senhor, querendo ganhar almas, isso pra mim não tem preço. Você olhar pra uma pessoa que estava caminhando pro inferno e hoje tão novo, assim como o Senhor me chamou, eu era adolescente, tinha 16 anos, então saber que a pessoa escolheu, né? Ela escolheu essa renúncia, porque é uma vida de renúncia. Então, ver eles vivendo isso e despertando o propósito em outros é sobrenatural, porque agora eles estão vivendo essa fase, entenderam o seu propósito e estão levando esse propósito para outros. Então, essa é a nossa missão, né? Formar uma geração para o Senhor, para que eles possam reproduzir isso depois lá na frente. Mas, assim, a gente tem algo muito claro, que é fazer cada um deles um líder. Não apenas uma pessoa que vem na igreja, ouve uma palavra e vai embora. E estamos com esse objetivo, com esse propósito. Inclusive, abrimos uma célula na nossa garagem lá, que é uma célula somente de adolescentes, com esse intuito, de aqueles que já estão, daqueles que já fazem parte, serem mais participativos ainda, assumindo, pregando, evangelizando, fazendo tudo aquilo que uma pessoa que está sendo preparada para um líder fazer. A gente vê também um fluir muito grande do Espírito Santo no sentido do evangelismo, da evangelização. A gente tem visto assim nenhuma preguiça com relação ao ID. São jovens muito fervorosos, pessoas que não ficam apenas cheios do Espírito Santo dentro da igreja, ali no momento que está na presença de Deus chorando, mas também no momento de transbordar essa presença. Então nós temos visto muito ânimo, muito fogo, evangelismo mesmo, um evangelismo por fogo, muitos milagres acontecendo, muitas escolas sendo alcançadas. E eu não posso deixar de mencionar como foi que eu fiquei sabendo que a gente ia ser ungido a pastores de jovens. Porque assim, a gente já sentia esse chamado para cuidar da próxima geração, nos responsabilizarmos pela próxima geração, por preparar, né, as pessoas que vão assumir o ministério daqui a um tempo. Então a gente já estava com esse sentimento, né, sempre em contato com o pastor Rairini, conversando sobre isso. E a gente estava no Allianz Parque. Na convenção G12 Brasil, no Allianz Parque, foi em 2016. A Isa nasceu em 2015 e 2016, ela tinha 6 meses. Foi em 2016, no Allianz Parque. Eu tava lá adorando ao Senhor,
né, com a Isabela, a minha filha Isabela no colo, ela tinha 6 meses, e a pastora Cláudia estava sentada na minha frente, a pastora Cláudia Castelhanos. De repente, a pastora Cláudia olhou para mim, virou para trás, olhou para mim e falou assim, em espanhol, ela falou: "É você? Ah, é você que vai ser ungida pastora." Então foi dessa forma que eu fiquei sabendo que eu seria ungida pastora, foi nesse momento. Para mim, o Garf representa Jesus. Eu olho para o Garf e eu vejo Jesus. Jesus foi pessoal. Jesus nunca tratou a multidão como um todo. Ele nunca falou com as pessoas como se as pessoas todas fossem iguais. Ele sempre tratou cada um especificamente. Então, seguindo esse modelo, nós entendemos que cada um que carrega uma dor precisa ser tratado especificamente como aquela dor tem feito com aquela pessoa. Nós podemos ajudar conforme uma resposta dada para essa dor. Então, é muito bom saber que Jesus atende todas as áreas do ser humano. Ele foi humano, né? Ele é um ser humano também. Existe um homem de carne e osso no céu. Então é a humanidade de Jesus, que é linda, é perfeita, é santa, é livre de pecados. Então esse modelo para nós hoje é a essência do Garf. Poder tratar, né, as dependências, os vícios, poder tratar as depressões, a ansiedade, a história triste de cada um, poder tratar isso especificamente, particularmente, direcionada para nós. É um sonho. O Garf é um sonho. Tirar uma pessoa de extrema necessidade e fazer com que ela se veja podendo ajudar, né? Sair da necessidade e passar a ter um propósito. Tanto é que a gente já tem esse lema, né? A pessoa já entra lá com essa consciência que ela está lá para ser ajudada, ela vai ser acolhida, mas ela vai ajudar também. E quando eu cheguei lá na Colômbia, ao conhecer a igreja MCI, eu fiquei maravilhada, não só com o tamanho dela, mas toda a organização, a estrutura. E aquilo acendeu um fogo dentro de mim, sabe, de querer aquilo para nós aqui no Brasil, né, através da igreja CQL. E eu tomei a decisão sem nem perguntar para os pastores, para os meus líderes na época, mas eu tomei a decisão de ir para a Colômbia no outro ano, um mês antes de começar a convenção, para exatamente conhecer todo o processo lá, a estrutura de lá, ter mais informações e tentar descobrir como trazer isso para cá, para que a nossa igreja também seguisse o mesmo caminho de multiplicação. Então, em 2010 eu fui para lá, né? E quando eu cheguei lá, Deus foi tão bom comigo que eu fui sem saber para onde eu ia, com quem falar, aonde ficar, e Deus simplesmente fez um milagre. Hoje nós estamos com uma média de 220, 230, e a gente adaptou, né, a capacitação destino da mesma forma que tínhamos a de líderes, mas agora com um ensino mais dinâmico, onde os alunos saem mesmo dispostos a terem suas células, a estudarem cada vez mais e se desenvolverem. E essa é praticamente a história que eu vivi e vivo hoje na CQL através da nossa escola. Undertake, a partir do momento que a gente assumiu, né, esse ministério, Deus começou a mover as áreas da nossa vida mesmo, e eu comecei a lidar com diversos empresários, né, de diversas empresas aqui do Brasil importantes,
E estar perto dessas pessoas que são empresários de sucesso me fez ter o desejo de ajudar os empresários da nossa igreja. Então esse projeto do Undertake fez, né, outras pessoas de fora da igreja também enxergar nossa igreja. Então hoje é um ministério que não só acolhe os empresários da igreja, mas atrai empresários também, tanto de Santo André, de São Paulo, né? A gente recebeu um empreendedor de outro estado nessa última edição. Então é um projeto onde a gente aborda, né, ele ensina a empreender, ensina como você ser um empresário de sucesso, mas também ensina aqueles profissionais, né, a sonhar em crescer dentro da sua empresa ou alcançar outros patamares na sua área profissional. O Enfermar nasceu no meu coração, vem da necessidade dos jovens da igreja de se colocar no mercado de trabalho. Então, na minha célula tinha pessoas que não sabiam, por exemplo, mexer no Excel, no pacote Office, algo básico. E eu falei, por que não, né, ensinar o que eu sei e passar o que eu sei para essas pessoas. Eu me formei na faculdade em 2019, em RH. E eu nunca tinha conseguido nenhum emprego na área. E eu não entendi o porquê que eu não tinha conseguido. E aí, quando nasceu esse projeto no meu coração, eu falei, uau, eu me formei e me dediquei nesse tempo para formar outras pessoas. E isso não precisa de uma remuneração, né? Precisa de um coração disposto. E o meu coração estava disposto em fazer isso. Então, o Enfermar nasceu no meu coração, nessa época, e hoje eu tenho visto o quanto é necessário. E a primeira dança que eu fiz na igreja foi aquela música, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, foi essa música. E quando eu fiz isso pela primeira vez na minha vida, eu falei assim, uau, eu me encontrei. Porque na verdade o ministério da arte, a arte ela fala muito, né, com as pessoas. As pessoas elas ficam muito impactadas, elas esperam algo da parte de Deus para o Senhor falar. Acho que esse ministério ele nasceu quando foi essa primeira dança. E eu entendi que eu tinha um chamado e um propósito. Na verdade, a gente sempre quer fazer uma coisa melhor do que a passada. Então, eu acho que por este motivo, todos os espetáculos são desafiadores, todos. E não tem um assim que a gente não fala, nossa, tá tranquilinho, porque não é. Nenhum, né? É cada babado, né, minha filha? Meu Deus do céu, é cada coisa que acontece que a gente fica mesmo falando, Satanás é sujo demais. Mas eu acredito que um dos que mais marcaram assim a minha vida foi no circo, quando no período de ensaio a minha família ela se mudou para outra cidade e aí eu decidi permanecer aqui, né, nesse lugar. E aí teve vários desertos assim, porque teve várias discussões familiares, mas eu decidi permanecer e estava nesse período de ensaio. E quando a gente ensaiou tudo mais, quando chegou no dia da apresentação, a gente estava passando aqui, e aí quando a gente estava dançando, esse é o grande show! Quando eu olhei para a plateia, a minha família estava aqui. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, e foi uma confirmação assim, de que não somente eu permaneceria aqui, mas a minha família também permaneceria no Senhor. O que eu poderia dizer para vocês, né? Reconheçam que de quem nós somos, né? Nós somos comprados, essa aliás é uma mensagem que Deus tem nos dado esses dias, que nós somos redimidos, né? Nós somos comprados, nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, e Ele nos comprou. Ele nos comprou e agora nós temos um novo Senhor. Só que dessa vez esse Senhor nos ama, quer o nosso bem, nos adotou como filhos. Então agora nós somos filhos
e Ele quer que nós expressemos essa paternidade que nós recebemos, né? Então, que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor recebam essa paternidade. Então, a mensagem que eu dou para você é que você seja próspero. E para ser próspero, nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Quem é a pessoa próspera? A pessoa próspera é aquela pessoa que sabe o propósito e busca recursos e consegue recursos para cumprir os seus propósitos. Essa é a minha mensagem para você. Num caminho mergulhado nessa essência, a Igreja CQL segue a trajetória da paternidade, impulsionada pelo amor do Pai, que nos acolheu como filhos. Uma comunidade de corações abertos, permanentemente na varanda, enraizada na mesma essência, no propósito único de ser o pai para inúmeros filhos de distintas origens, moldá-los até que se tornem, por sua vez, pais. O filho outrora perdido é hoje a coluna da casa. Este é o chamado de Deus para nós neste tempo, um chamado para um ministério apostólico paternal.